Olá, sou Túlio Franco, coordenador da Rede Unida. Eu venho aqui para falar um pouco sobre a Rede Unida e o trabalho que a gente vem desenvolvendo através da entidade. A Rede Unida, ela existe há mais de 35 anos, é uma entidade que se formou no bojo da luta da reforma sanitária, especialmente voltada à educação e formação na área da saúde. Inicialmente, a Rede Unida parte desse ponto, mas desde o início envolvido com a construção e formação do Sistema Único de Saúde e vem durante todos esses anos assumindo, portanto, as pautas que são de interesse para o nosso Sistema de Saúde Público brasileiro, que é o SUS. A Rede Unida tem, portanto, essa história longa e ela realiza a cada 2 anos um congresso internacional. E o último congresso foi agora no ano de 2020, o 14º Congresso Internacional da Rede Unida, que foi em Niterói. Ele seria presencialmente em julho. Em função da pandemia de Covid-19, foi transferido para outubro e foi o primeiro congresso virtual das entidades de saúde coletiva no Brasil. Nós tivemos 4.900 trabalhos submetidos, e com essa transferência para o congresso virtual e para a data, nós tivemos mais de 3.900 trabalhos que foram apresentados. Mais de 300 eventos de debate científico, experiências de serviços de saúde, experiências de comunidades, de movimento social e arte e cultura. Esses mais de 300 eventos contaram com 46 mil visualizações do nosso congresso virtual, dado do nosso canal no YouTube, a TV Rede Unida. Depois do congresso, a Rede Unida fez uma discussão para se tornar uma entidade internacional, já que nós somos, até então, uma entidade implantada no Brasil, em todas as regiões do Brasil, mas com cooperação internacional em vários países. Então nós fizemos esse debate e a Rede Unida se transformou numa entidade internacional, formando assim na nossa estrutura uma estrutura nacional no Brasil, com colegiados de coordenação regionais em todas as regiões do país, e temos núcleos internacionais na Europa, na América Latina, em vários países da América Latina. E a função desses núcleos é trabalhar as questões referentes à construção de sistemas de saúde públicos, universais e de financiamento estatal. Trabalhar a questão da democracia. Dentro do nosso conceito, não há serviço de saúde público e universal sem democracia, essas coisas estão relacionadas. Trabalhar arte e cultura, trabalhar povos originários, educação em saúde, especialmente projetos de formação e educação permanente. Então, isso está no escopo de atuação da Rede Unida, já estava e agora conectada com os núcleos internacionais, e cada núcleo internacional tem, evidentemente, as suas questões específicas de trabalho. Nós temos na nossa estrutura ainda a editora Rede Unida, que publica as experiências, publica novos autores, publica junto com entidades como o Conselho Nacional de Saúde. E nós temos a TV Rede Unida com mais de 7 mil inscritos, que ajuda a difundir debates, ajuda a difundir os temas relacionados à atualidade na saúde, como, por exemplo, tem uma função importante na pandemia de Covid-19, difundindo as discussões que nós colocamos relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Então, essas são as primeiras questões e nós organizamos agora, nessa mudança de estrutura, também fóruns. Os fóruns é um lugar de encontro entre pessoas em torno de uma determinada temática para desenvolver aquela temática e organizar, vamos dizer assim, atividades de educação permanente, formação e intervenção relacionada ao tema. Nós temos os fóruns, o Fórum Internacional,
que ele procura organizar a nossa atividade junto aos diversos núcleos internacionais e está nesse momento cartografando as atividades formativas em cada país que os nossos núcleos internacionais atuam, para nós, a partir daí, podemos oferecer atividades formativas a partir dessas ofertas já existentes para as pessoas da Rede Unida e pessoas que, de alguma forma, têm relacionamento de trabalho e estudo com a Rede Unida, estudantes, pessoas da rede de serviço, professores. E, neste momento, nós temos como atividade internacional ativa, uma delas é uma formação que está sendo feita na Colômbia, através de uma ONG chamada Sul7, que ofereceu 5 vagas para o nosso Fórum de Direitos Humanos. Então nós temos 5 pessoas do Fórum realizando uma formação em Direitos Humanos na Colômbia, virtualmente, neste momento. Então eu estava falando do Fórum Internacional como o primeiro fórum, e vou dizer agora o Fórum de Direitos Humanos, Equidade de Gênero e Raça, que organiza a nossa intervenção nessas áreas. O Fórum Fazer SUS, que é um fórum constituído por jovens profissionais de saúde, remanescentes de uma experiência que a Rede Unida teve uma grande participação importante, que é o VerSUS, que é a experiência de imersão de estudantes da graduação em rede de serviços para experimentar o SUS. Então, uma geração de novos profissionais se formaram e eles se organizaram em torno do Fórum Fazer SUS aqui na Rede Unida. Nós temos o Fórum Povos, que é coordenado por um indígena e que se ocupa de discutir as questões relacionadas aos povos indígenas, aos povos quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e outros grupamentos que queiram discutir intervenção específica no seu tema. Então esse fórum, povos, digamos assim, se ocupa de povos originários e outros grupos populacionais nesse perfil. E nós temos ainda o fórum, bom, são 5 fóruns: Internacional, Fazer SUS, o Residências em Saúde. O Fórum Residências em Saúde se ocupa de intervenção nessa área de residência, discutir as políticas de residência e procurar influenciar essa política de residência. Povos, Direitos Humanos, Equidade de Gênero e Raça. Essa é a estrutura de funcionamento da Rede Unida. E nós nos ocupamos, no que se diz respeito ao debate e formulação das políticas de educação, especialmente a educação permanente, né? Então é aí que a Rede Unida apresenta grandes inovações, por exemplo, nessa formulação, assim como em outros âmbitos, né? A gente tem procurado tratar a construção do SUS, inclusive a sustentabilidade do SUS, como sustentabilidade instituinte, ou seja, o SUS se sustenta na medida em que é capaz de se modificar, né? Na medida que ele é capaz de inovar. É como se fosse um permanente construção, permanente acontecimento. É como o Sistema Único de Saúde nunca estivesse pronto. Eu acho que essa é a solução ideal, porque se nunca está pronto, sempre está aberto para inovações, né? E é nesse sentido que nós discutimos, por exemplo, no caso da educação, a educação, no nosso entendimento, ainda não está separada do trabalho. Está junto do trabalho porque a experiência de trabalho em si envolve necessariamente uma atividade de aprendizado, né? Essa é a questão. E a educação permanente, vista como tal, uma educação que parte da experimentação, da experiência e do vivido no âmbito dos cenários de prática, essa educação ela é também um poderoso dispositivo de gestão do trabalho. Então não é educação em si mesma, mas é a educação voltada para a construção de algo. Esse é o sentido da educação permanente. E nesse quesito específico, né, eu diria assim, minha opinião, que o grande desafio do nosso tempo é termos propostas e projetos de educação que sejam capazes de desenvolver ao mesmo tempo um processo de cognição, que é a aprendizagem das técnicas, a aprendizagem do conhecimento formal e o conhecimento
acadêmico já formulado e, ao mesmo tempo, uma dimensão de subjetivação, ou seja, um processo que, a partir da experimentação da vida, da experimentação do trabalho, do vivido, se possa, a partir dessas experiências também, produzir um conhecimento. Só que esse conhecimento, ele não é um conhecimento da razão, mas é um conhecimento da experiência, é um conhecimento que se instaura no nosso corpo como produção de nova subjetividade, da produção de novos sujeitos, né? E subjetividade entendendo como a forma como nós especificamente damos sentido para as coisas que estão no nosso entorno, damos significado e sentido para as coisas com as quais nós nos relacionamos. As outras pessoas, usuários, outros trabalhadores, a unidade de saúde, o cuidado em saúde, tudo isso tem um sentido que é específico e singular de cada pessoa. E para que nós assumimos um conceito, por exemplo, de cuidado de saúde que seja acolhedor, por exemplo, é necessário que as próprias pessoas se modificam, que a ideia de acolhimento seja incorporada. Como a própria palavra diz, incorporar seja parte do seu corpo. E isso é o processo de formação de novas subjetividades. A educação, portanto, ela precisa, no meu entendimento, assim, atuar nas duas esferas, dois âmbitos, né, vamos dizer assim. O da cognição, que é o aprendizado formal, e o da subjetivação, que é o aprendizado pela experiência, o conhecimento da experiência, da prática, do trabalho, do dia a dia, que nos pega no nosso corpo afetivo, formando nova subjetividade. É assim que nós nos modificamos, é assim que os trabalhadores de saúde se modificam. Então, a educação em que a pessoa ela é exposta ao cenário de prática, exposta aos processos de trabalho, exposta ao seu próprio processo de trabalho, é uma educação que tem essa possibilidade, né, de formar nas duas dimensões, cognição e subjetivação, dando passagem, portanto, a inovações, dando passagem à formação de novos sujeitos para a saúde. Enfim, e a partir daí, tomando como uma observação muito sensível e uma observação muito atenta às práticas de cotidiano, é que nós tiramos as inovações, porque o serviço de saúde, o cotidiano do serviço de saúde, é uma mina de inovações, de inventividade e de criação. Nós precisamos assumir isso. O grande conhecimento, o que está para ser conhecido e o que está para ser apresentado, visibilidade como novo, é produzido nos campos de prática. Esse é o grande lugar de produção de conhecimento, é aí que nossa pesquisa está, e nós temos que assumir isso e reconhecer que o conhecimento da experiência e da prática ele é absolutamente fundamental. E isso já entenderam Paulo Freire, que vai propor uma educação problematizadora, mas situada na realidade das pessoas, né? Aí que vai também nos propor um filósofo que viveu no século XVII, Baruch Spinoza, que vai propor também o conhecimento e a experiência como uma enorme possibilidade de conhecimento. O conhecimento não só racional, mas o conhecimento do nosso corpo afetivo ou da nossa subjetividade ou o nosso corpo, eu diria assim, sensível, que é também uma forma de conhecer. Então essas são as questões. Nunca vamos nos desgarrar do serviço de saúde, da prática, do nosso chão de fábrica, entre aspas, né? Nunca vamos. Aí que está a grande questão, eu acho, da nossa possibilidade de inovar no campo da saúde. Enfim, é uma apresentação muito rápida, mas eu espero que possa contribuir para entender um pouco e se aproximar um pouco da Rede Unida. Grande abraço.